Olá, meu nome é Denise, eu estudo Letras no Polo Sombrio Santa Catarina e este é o estágio de extensão com temática Ferramentas Tecnológicas como Recurso em Língua Portuguesa. Meu RU é 1733462. Vamos começar? Olá, eu sou a Denise, eu estudo Letras no Polo Sombrio Santa Catarina. E este é o curso de extensão sobre ferramentas tecnológicas como recurso em língua portuguesa. Nesta aula, iremos ver o aplicativo Cordel Game. Para começarmos, vamos em Introdução. Conheça um pouco da história da literatura de cordel através do cordel a seguir. Este cordel tem, primeira página desse cordel, o que é cordel Pedro Costa. Eu quero falar dos mestres da nossa literatura, no destino popular, autêntico de origem pura, que vem há mais de um século fazendo história e cultura. No Nordeste brasileiro nasceram esses gigantes, mestres de versos rimados, fantásticos e interessantes, criadores de romances, gênios e super importantes. A origem dessa cultura, França, Espanha e Portugal, chamado de folha solta, com história genial. No Brasil foi que ganhou esse formato atual. Também o folheto de feira, vendido exposto em cordão, tornou-se cordel, passou por transformação. No Brasil, feito em cestilhas, que se tornou tradição. Alguns linguísticos quiseram tirar onda toda a boa imagem de nossos mestres que criam história com os personagens. Cordel é literatura, não um erro de linguagem. Cordel é corda, barbante, arame e fino esticado. Nunca foi literatura, por alguns rotulado. Um nome pejorativo que ficou preso ao passado. Vamos retirar de vez esse nome do papel que deram a literatura escrita por menestrel. Recebi vários folhetos, mas nunca fiz um cordel. Tiraram um cordel de letra. Nessa campanha eu me meto. Em vez de chamar cordel, vamos chamar de folheto de 86 páginas. Daí pra frente é livreto. Também não sou cordelista, sou poeta e escritor. Quando eu pego com a viola, repentista cantador. Na arte de fazer versos, ninguém toma o meu valor. Foi Deus que me deu o dom de cantar e escrever, de canto história e faço história, para o mundo conhecer. Oh meu Deus, me fez poeta, também me deu saber. Divide-se em 4 classes esta arte de valor: a boiador de toada, o poeta e escritor, cantador de bolada, repentista cantador. Cantam as estações do ano, os signos, meses e semestres, o passado e o presente, caatingas, prédios e campestres. Nem a ciência descobre a inteligência dos mestres. Se quer tirar a dúvida, para não mais perguntar, no romance Guarani de José de Alencar, ele dá maior detalhes da cultura popular. Policolau Tolentino, um poeta português, em 1670, publicou por sua vez o seu primeiro folheto, que muito sucesso fez. Só nos anos 800 foi quando chegou por cá, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Ceará, com o vate paraibano Silvino Piolá. Foi o Zezinho e Mariquinha, uma história de amor, o capitão do navio, traição, paixão e dor. Os dois primeiros folhetos de clássicos de muito valor. Leandro Gomes de Barros, cidade de Pombal, é o poeta Firmino Teixeira de Amaral, ilustre piauense, nascido no litoral. João Martins e Ataíde, Heleno e Pedro Firmino, José Camilo de Melo, Veluz, Zé Bernardino, José Pacheco de Rocha, também Manuel Faustino. Rodolfo Cavalcante abriu para nós o caminho. João José Bernardo da Silva
e Antônio Gaiotinho. Francisco Sales de Areda, Francisco Alves Sobrinho. Hoje temos bons poetas ostentando essa bandeira: Raimundo de Santa Helena, Pardal Guaripuã Vieira, Zé Bezerra de Carvalho e o Aldete Bandeira. Olegário Alfredo em Minas, Campina Manuel Monteiro, Barripi em Maranhão, Abraão em Juazeiro, Pedro Costa em Teresina, com Edivaldo Guerreiro, tem Vicente Evangelista, Cunha, Neto e Genuíno, o grande Sozinho Tavares e o Raimundo Clementino, na Bahia, Buli e Machado no Destino. Poeta Levício Viana Rames, bom escritor, poeta Dimas Mateus, Francisco Almeida, doutor, e Pedro Mendes Ribeiro, da cultura, um promotor. Que nossa literatura não tenha processo falho, doutor Jeová Sobreira e Gilmar de Carvalho. Analisam, fazem críticas, colecionam trabalho. As mulheres do cordel, na capital Teresina, temos Isa Bezerra, professora Josefina, as autoras Maristela, Yolanda e Janaína. A revista De Repente, publicada em Teresina, registra todos os trabalhos de uma forma genuína, colocada em evidências a cultura nordestina. Vamos ver agora as rimas. Preencha as lacunas do cordel a seguir com as regras, as palavras que rimam e completam dentro dos versos. Como fazer cordel do Joães? O cordel é importante para a classe estudantil, agiliza nossa mente, melhorando seu perfil, e deve ser implantado nas escolas do Fuzil, Abril, Sutil, Brasil. Todos nascemos poetas, diz um refrão popular, mas para fazermos poesia é necessário treinar, e se você interessa, nós podemos lhe ajudar. Pegue caneta e papel, idealize o que seria aqui? Roteiro, cruzeiro, forasteiro ou cavalheiro. Conte o número de sílabas, escreva o verso primeiro, segundo, terceiro e quarto e faça um poema inteiro. As linhas em cada instância, você mesmo é quem opina. Se 4, 6, 8 ou 10 versos você aglutina. Numa estrofe postos, como a regra determina. A quadra tem 4 versos, o seu uso é muito farto. Primeiro e terceiro soltos versos. Aparto, quarto, largato, reparto. Mas o segundo precisa ser rimado com o quarto. A sextilha tem 6 versos, fazendo parte do texto. Primeiro, terceiro e quinto não rimam nesse contexto, porém o segundo e quarto devem rimar com o sexto. Para compor em oitavas, é fácil seguir a neta, reta, seta ou meta. O que seria aqui? Meta. Basta juntar 2 quadras, a oitava se completa, e como dispor as rimas é a opção do poeta. A décima estrofe, com 10 linhas trabalhada. Nesse exemplo, cada linha sobre a outra é colocada. Existem muitas formas dessa estrofe ser rimada. Os folhetos em cordel, quem tem mais agitação, são escritos em 6 linhas, como manda a tradição, mas se você desejar, pode usar outra oração, sessão, opção ou lição. Exemplificando estrofe, segue o texto sublinhado. Para a quarta, eu utilizo um provérbio muito usado.
É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Ao sublinhar esses versos, dão da Cecília a colheita, seita, perfeita receita. Primeiro faça um quadra, objetivo e perfeita, acrescentando 2 versos, uma Cecília está feita. Se acaso você pensava que para ser oitava, a gente se embaraçava, um se engano, não tema. Se não gosta desse esquema de rimas, pode mudar, que não vai modificar a mensagem do poema. Fazer 10ª em cordel não é difícil também, buscando ideias bem, base, caneta e papel. Infiel, coronel, fiel ou cruel. Aqui seria fiel, usar métricas corretas para rimar os desmetas, opostas alternadas, largamente praticadas pelos menores poetas. 10ª, Cecília e 8ª em quadra podem também, com pequenas alterações, serem trabalhadas em versos ditos decassílabos que 10 sílabas contém. Nossa criatividade é dependente da, o que seria aqui? Prática, gramática, temática ou climática. Prática. E quem pratica cordel de maneira sistemática assimila facilmente qualquer matéria didática. Se quiserem aprender as regras de português, geografia, matemática com extrema rapidez, a prática da poesia pode ajudar a vocês. Aqui temos um quiz. Questão 1. A região do Brasil na qual a leitura do cordel se expandiu é a Sul, B, Norte, Sudeste ou Nordeste? Correta, Nordeste. A linguagem predominante nos cordéis é a culta, formal, padrão ou regional? Regional. Correta. No acróstico, na questão 3, no acróstico a seguir, o par das palavras que rimam entre si é conhecimento e ser, B, sociedade e talento, C, cultura e censura, ou D, liberdade e saber. O poeta, aqui é uma lacuna, o que seria aqui? A, Patativa de Assaré, B, Leandro Gomes, C, Silvino Peuá ou Pedro Costa. O poeta é um importante quadrinista na cidade de Teresina. Pedro Costa. O poeta Pedro Costa é importante. Questão 5. Nos cordéis geralmente se usam estrofes com 6 versos que são chamados de sextilhas, décimas, quadras ou oitavas. Questão 6. Um cordel para ser considerado folheto precisa de 2 a 8 páginas, 6 a 16 páginas ou 8 a 16 páginas, ou 16 e 20 páginas. Questão 7. As ilustrações dos cordéis são feitas através de a xilogravura, caricatura, aplicativo ou origami. Questão A. Os textos da leitura de cordel, chamados de cordéis porque eram pendurados em cordas ou barbantes. B. Eram recitados acompanhados de viola. C. Originam-se no Nordeste do Brasil. Narram histórias de cangaceiros. Letra A. Os temas abordados nos cordéis são relacionados à cultura A. Popular, brasileira, sertaneja ou piauense. Os poetas que escrevem cordéis são chamados de cangaceiros, repentistas, cordelistas ou violeiros. Esse foi sobre o aplicativo Cordel Games. Me acompanhe nos próximos vídeos. Obrigada.
Este vídeo é continuação do curso de extensão sobre ferramentas tecnológicas como recurso em língua portuguesa. Este plano de aula é sobre o aplicativo Cordel Game para o 8º ano, língua portuguesa, ensino fundamental 2, gêneros textuais e literatura de cordel. Foco objetivos da aula: valorizar as variações linguísticas, explicar sobre o conceito de literatura de cordel e suas características. Recursos, materiais necessários: celular e folha de papel em branco. Atividade: apresentar o conteúdo para os alunos, abrir o aplicativo Cordel Game, ir em rimas e preencher as lacunas de cordel com as palavras que rimam para completar o sentido dos versos em cordel. Ir em quiz, responder as questões sobre a literatura de cordel. Avaliação: criar um cordel e apresentar aos colegas. Participação e desempenho. Vamos em rimas. Preencha as lacunas do cordel a seguir com as palavras que rimam e completam os sentidos dos versos. Aqui são 8 páginas. Como fazer cordel. O cordel é importante para a classe estudantil, agiliza nossa mente, melhorando seu perfil, e deve ser implantado nas escolas do Brasil. Aqui preenche com as rimas. Todos nascemos poetas, diz um rifão popular, mas para fazermos poesia é necessário treinar, e se você interessa, nós podemos lhe ajudar. Pegue papel e caneta, idealize um roteiro, conte o número de sílabas, escreva o verso primeiro, e segundo, terceiro e quarto, e faça um poema inteiro. E as linhas em cada instância, você mesmo é quem opina. Se 4, 6, 8 ou 10, versos você aglutina, numa estrofe opostos, como a regra determina. A coda tem 4 versos, o seu uso é muito farto. Largato, aparto, reparto ou quarto. Mas o segundo precisa ser rimado com o quarto. A cestilha tem 6 versos, fazendo parte do texto. Primeiro, terceiro e quinto não rimaram nesse contexto, porém o segundo e o quarto devem rimar com o sexto. Para compor em oitavas, é fácil seguir a meta, reta ou seta. Basta juntar as duas quadras, oitava se completa. E como dispor as rimas é a visão do poeta. A 10ª é uma estrofe com 10 linhas trabalhadas. Neste exemplo, cada linha sobre a outra é colocada. Existem muitas formas dessa estrofe ser rimada. Os folhetos em cordel, quem tem mais aceitação, são escritos em 6 linhas, como manda a tradição. Mas se você desejar, pode usar outra seção, lição, oração ou opção. Exemplificando escritores, segue o texto sublinhado. Para quadra eu utilizo um provérbio muito usado. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Ao sublinhar esses versos, dou cestilha a perfeita, seita, colheita e receita. Primeiro eu faço uma quadra, objetivo e perfeita, arredando 2 versos, uma cestilha está feita. Se acaso você pensava que para se perguntava, a gente se embaraçava, é engano, não tema. Se não gosta desse esquema de rimas, pode mudar, que não vai modificar a amizade do poema. Faça a 10ª em cordel, não é difícil também. Buscando ideias vem, basta caneta em papel, coronel, fiel, infiel, fiel. Usar métricas corretas para rimar, use as metas opostas ordenadas, largamente praticadas pelos melhores poetas.
décimas, terceira e oitava e quádrupla podem também, com pequena alteração, devem serem trabalhadas em diversos ditos decassílabos que 10 sílabas contêm. Nossa criatividade depende da gramática, temática, prática ou climática. E quem pratica o cordel de maneira sistemática assimila facilmente qualquer matéria didática. Se quiserem aprender as regras de português, geografia e matemática com extrema rapidez, a prática da poesia pode ajudar vocês. Vamos ver quiz. Questão 1. Responder às questões. Um cordel, para ser considerado folheto, precisa ter dos 8 a 8 páginas, 6 a 16 páginas, 8 a 16 páginas ou 16 ou 16 páginas. Nos cordéis, geralmente, se usam estrofes com 6 versos, que são chamados de sextilhas, décimas, quadras ou oitavas. Os temas abordados nos cordéis são relacionados com cultura brasileira, sertanejo, piauiense. A região do Brasil a qual a escritura de cordel se expandiu é Sul, Norte, Sudeste ou Nordeste. Questão 5. As ilustrações dos cordéis são feitas através de xilogravura, caricatura, aplicativo ou origami. Os poetas que escrevem cordéis são chamados de cangaceiros, repentistas, cordelistas ou violeiros. A linguagem predominante nos cordéis é a culta, formal, padrão ou regional. No acróstico a seguir, o par de palavras se rimam entre si é conhecimento, ser, sociedade, talento, cultura, censura ou liberdade e saber. Questão 9. Os textos em leitura de cordel são chamados de cordéis porque a. Eram pendurados em cordas e barbantes. B. Eram recitados acompanhados de viola. C. Originam-se no Nordeste do Brasil. Ou D. Narram histórias de cangaceiros. Questão 10. O poeta, o que seria aqui? É um importante cordelista da cidade de Teresina. A. Patativa de Assaré. B. Leandro Gomes, Silvino Piolará ou Pedro Costa. Você acertou 8 questões. Este foi o plano de aula sobre o aplicativo Cordel Games. Me acompanhe nos próximos vídeos. Obrigada. Olá, meu nome é Denise, sou do Inter, Polo do Sombrio, Santa Catarina, e este vídeo é a continuação do vídeo de extensão sobre recursos tecnológicos com ferramentas em língua portuguesa. Nesta aula, iremos ver um aplicativo para o ensino como recurso em ortografia. Aqui é o guia prático, mudanças do alfabeto, trema, regras de situação e uso do hífen. Para começarmos, vamos em mudanças do alfabeto. O alfabeto passa a ter 26 letras, foram reintroduzidas as letras K, W e Y. O alfabeto completo passa a ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y e Z, com destaque às letras estrangeiras. As letras K, W e Y, na verdade, não tinham aparecido na maioria dos dicionários da nossa língua. São usadas em várias situações. Por exemplo, na escrita de símbolos de unidade de medida, K e W, watt. B. Na escrita de palavras estrangeiras e seus derivados, show, playboy, playground, kung fu e Young William, como nomes próprios, Kaiser, Kafka, Kaiwan.
Trema. Não se usa mais trema, o sinal colocado sobre U, para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos gue, gui e qui. Como era aguentar. Como fica aguentar sem o trema. Arguir fica arguir sem o trema. Bilingue. 50. Delinquente. Eloquente. Na parte escrita. Ensanguentado. Equestre. Frequente. Lingueta e linguiça. Quinquênio. Sagui. Sequência e sequestro. E tranquilo. Atenção! O tema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em seus derivados, como nomes próprios, Müller, sobrenome. Regras de situação. Mudanças nas regras de situação. Não se usa mais o E, acento nos ditongos abertos, E e OI, nas palavras paroxítonas, palavras que têm acento tônico na última sílaba. Como era alcaloide, alcateia, sem acento. Androide fica sem acento. Apoia do verbo apoiar, apoia. Verbo apoio. Asteroide, boia e boia. Celoide e celoide. Claraboia e claraboia. Colmeia, coreia. Sem acento. Debilóide sem acento. Epopeia também sem acento. Histórico sem acento. Estreia sem acento. Estreia o verbo estrear. Geleia também sem acento. Heróico também sem acento. Ideia sem acento. Jiboia, joia, odisseia, paranoia e paranoico. Plateia e tramóia. Atenção! A regra é clara, é válida também somente para palavras paroxítonas. Assim, continuam a ser acentuadas as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos, terminados em eis e oi. Exemplos: papéis, heróis, dói, verbo doer, sois. As palavras paroxítonas não se usa mais o acento I ou O tônicos quando vierem depois de um ditongo decrescente. Como era? Como fica? Baiuca fica sem acento. Baiuca. Bocaiúva. Caulha. Atenção! Se a palavra for oxítona e I ou U estiverem em posição final ou seguidos de S, o acento permanece. Exemplos: tuiuius, piuí. Se o I ou U forem procedidos de tom crescente, o acento permanece. Exemplo: guaíba, guaíra. Não se usa mais acento das palavras terminadas em o. Como era, como fica. Abençoou, creem, verbo crer, creem, deem, verbo dar, deem, do, verbo doar. Enjoo, leem, do verbo ler, fica leem, sem acento. Magoou, verbo magoar, fica magoou, sem acento. Perdoou, verbo perdoar, perdoou. Verbo povoar, povoou. Vem, verbo ver, vem, vou. Usou. Não se usa mais acento que diferenciava os pares para, pela e pelo, pelos, polos, pera. Ele para o carro. Ele foi ao polo norte. Ele gosta de jogar polo. Polo. Este gato tem pelos brancos. Comi uma pera. Atenção! Permanece o acento diferencial em pode. Pode é a forma de passado do verbo poder, pretérito perfeito ou indicativo na terceira pessoa do singular. Pode é a forma do presente do indicativo na terceira pessoa do singular. Exemplo: ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Permanece o acento diferencial em por e por. Por é verbo, por é preposição. Exemplo: por o livro instante que foi feito por mim.
Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural dos verbos ter e vir, assim como os de seus derivados, manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, etc. Exemplos: ele tem dois carros, eles têm dois carros. Ele vem de Sorocaba, ele vem de Sorocaba. Ele mantém a palavra, eles mantêm a palavra. Ele convém aos estudantes, eles convêm aos estudantes. Ele detém o poder, eles detêm o poder. Ele intervém em todas as aulas, eles intervêm em todas as aulas. Observe, é facultativo o uso de acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma. Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara. Veja esse exemplo. Qual é a forma do bolo? 5. Não se usa mais o acento agudo no tônico das formas tu, arguis e ele. Arguir, eles arguem, no presente no indicativo, os verbos arguir. O mesmo vale para o seu composto redarguir. 6. Há uma variação da pronúncia dos verbos terminados em guar, quar e quir, como aguar, averiguar, pasaguar, desaguar, enxaguar, obliquar, negrir. Esses verbos admitem duas pronúncias em forma do presente do indicativo, do presente do subjuntivo e também do imperativo. Veja, se forem pronunciados com I ou I, tônicos, essas palavras devem ser situadas. Exemplo, verbo enxaguar ou enxago, enxáguas, enxágua, enxagam, enxague, enxague, enxaguem. Verbo delinquir, delinco, delinques, delinque, delinquem, delinqua, delinquas, delinquam. B. Se forem ser pronunciadas com o tônico, essas foram deixadas de ser acentuadas. Exemplos: a vogal sublinhada é tônica, isto é, deve ser pronunciada mais facilmente que as outras. O verbo enxaguar fica enxago, enxáguas, enxágua, enxáguam, enxágue, enxágues, enxáguem. Verbo delinquir, delinco, delinques, delinque, delinquem e delinqua, delinquas e delinquam. Atenção, no Brasil a pronúncia mais corrente é a primeira, aquela com A e I tônicos. Uso do hífen compostos. O hífen se usa nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação. Exemplos: guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, mesa redonda. Vagalume, João ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão duro, bate-boca. Exceções: não se usa hífen em certas palavras que perdem a noção de composição, como girassol, mata e silva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, paraquedismo. 2. Usa-se hífen em compostos que têm palavras iguais ou quase iguais sem elementos de ligação. Exemplos: recon, reco, blá blá blá, zum zum zum, tico tico, tic-tac, cri cri, glu glu, rum rum, ping pong, zigue-zague, esconde esconde, pega pega, corre corre. Não se usa hífen em compostos que apresentam elementos de ligação. Exemplo: pé de moleque, pé de vento, pé de todos, dia a dia, fim de semana, acordei, vinho, ponto e vírgula, camisa de força, cara de pau ou ia sobra. Inclui-se nesse caso os compostos de base adicional. Exemplos: Maria vai com as outras, leva e traz, diz que Deus me livre, Deus nos acuda, cor de burro quando foge, bicho de sete cabeças, faz de conta. Exceções: água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, a Deus dará a queima-roupa. Usa-se hífen nos compostos em cujos elementos há o emprego do apóstrofo. Exemplo: gota d'água, pé de água. Usa-se hífen nas palavras compostas derivadas de toponômios, nomes próprios de lugares, como os sem elementos de ligação. Exemplos: Belo Horizonte, Belo Horizontino, Porto Alegre, Porto Alegrense, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul,
Mato Grossense do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, do Norte, África do Sul, Sul-Africano. Usa-se hífen nos compostos que designam espécies animais e botânicas, nome de plantas, flores, frutas, raízes, sementes, tem ou não tem elementos de ligação. Exemplos: bem-te-vi, peixe, espada, peixe do paraíso, mico-leão dourado, andorinha da serra, lebre da Patagônia, erva doce, ervilha de cheiro, pimenta do reino, peroba do campo, cravo da Índia. Observe, não se usa hífen quando os compostos que designam espécies botânicas e zoológicas são empregados fora do seu sentido original. Observe a diferença de sentido entre os pares. Letra A. Bico de papagaio, espécie de planta ornamental. Bico de papagaio, de formação nas vértebras. B. Olho de boi, espécie de peixe. Olho de boi, espécie de selo postal. Uso do hífen nos prefixos. Observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixo anti, super, ultra, sub, etc., ou por elementos que podem funcionar como prefixo aéreo, agro, alto, eletro, geo, hidro, macro, micro, mini, multi, neo, etc. Casos gerais. 1. Usa-se hífen diante de palavras iniciadas por H. Exemplo: anti-higiênico, anti-histórico, macro-histórica, história, mini-hotel, proto-história, sobre-humano, super-herói, ultra-humano. Usa-se hífen em prefixo terminar com a mesma letra com que se inicia a outra palavra. Exemplos: micro-ondas, anti-inflacionário, subbibliotecário, interregional. Terceiro, não se usa hífen se o prefixo terminar com letra diferente daquela com que se inicia e outra palavra. Exemplo: autoescola, antiaéreo, intermunicipal, supersônico, superinteressante, agroindustrial, aeroespacial, semicírculo. Se o prefixo terminar por vogal e outra por palavra começar por R ou S, dobram-se essas letras. Exemplos: mini saia, antirracismo, ultrassom e semi-reta. Casos particulares. Primeiro, com prefixo sub e sob, usa-se o hífen também diante de palavras iniciadas por R. Exemplo: sub-região, sub-reitor, sub-regional, sob-roda. Com o prefixo circun e pan, usa-se o hífen diante de palavras iniciadas por N, N e vogal. Exemplo: circunmurado, circunnavegação, pan-americano. Usa-se o hífen com prefixos es, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, vice. Exemplos: além, mar, além, túmulo, aquém, mar, ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, ex-prefeito, ex-presidente, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-casado, recém-nascido, sem terra, vice-rei. O prefixo co junto, mesmo quando não se inicia por H ou O. Neste último caso, corte-se o H. Se a palavra seguinte começar com R ou S, toma-se essas letras. Exemplos: coeducação, coedição, coeducar, cofundador, coabitação, coerdeiro, corréu, corresponsável e cosseno. E 5. Com prefixos pre e ré, não se usa o hífen, mesmo diante de palavras começadas por E. Exemplos: pré-existente, pré-elaborar, pré-server, reedição. Aqui na sexta, na formação de palavras com Y, B ou B e AD, usa-se hífen diante de palavra começada por B, D ou R. Exemplos: AD digital, AD renal, OB rogar, AB rogar. Outros casos do hífen. Não se usa hífen na formação de palavras com não e quase. Exemplos: acordo de não agressão, isto é um quase delito.
Não sei com mal, use o hífen quando a palavra seguinte estar por H ou L. Exemplos: mal-estar, mal-humorado e mal limpo. Quando mal significa doença, usa-se o hífen se não houver elemento de ligação. Exemplo: mal francês. Se houver elemento de ligação, escreve-se com o hífen. Exemplos: mal de Lázaro, mal de 7 dias. Usa-se hífen com sufixos de origem tupi-guarani que representam formas adjetivas, como açu, guaçu, mirim. Exemplos: capim, açu, amoré, guaçu, anajá, mirim. Usa-se hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas encadeamento vocabulares. Exemplos: Ponte Rio-Niterói, Eixo Rio-São Paulo. Para a clareza gráfica, se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Exemplo: na cidade conta-se que foi viajar. O diretor foi receber os ex-alunos. Este foi o aplicativo Michaelis, que pode ser usado como consulta para língua portuguesa. Ortografia. Me acompanhe nos próximos vídeos. Obrigada. Essa foi a 4ª aula do curso de extensão sobre ferramentas tecnológicas como recurso na língua portuguesa. Quem puder, me acompanhe nos próximos vídeos. Obrigada.